Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma meditação hoje na Palavra de Deus que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e versículo 21, que nos diz a Palavra de Deus o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos conhece, Ele sabe muito bem a natureza humana, Ele conhece a natureza humana. E vencer o mal com o bem só para aqueles que têm virtudes do Espírito Santo de Deus. Mas o interessante é que essa epístola, ela trata de dois tópicos. O primeiro tópico é a consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. E o segundo tópico, não muito diferente, fala do amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O primeiro tópico fala de como nós devemos nos apresentarmos diante de Deus. E o segundo é mais dirigido de como devemos fazer a obra de Deus, amando os irmãos, respeitando-nos uns aos outros. Mas o primeiro tópico tem algo que nos chama a atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos meditar e vamos pensar um pouco. O que era apresentar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo? É ter uma entrega para Cristo, é consagrarmos a Deus a nossa vida e apresentarmos o nosso melhor para Deus, sermos cheios, porque se buscarmos vamos ter, sermos cheios de bons sentimentos, temos algo que possa glorificar o nome do Senhor aqui na terra. E esse é o culto racional, não é um culto tradicional de que eu possa viver de qualquer maneira, chegar diante do altar de Deus, no púlpito, e me apresentar como santa diante de Deus e diante daquele povo. Esse culto, ele não agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é aquele culto do dia a dia. É o culto do seu dia inteiro, de como você está se apresentando diante de Deus. E isso é fundamental. É bom, é agradável. Nós devemos, ele nos fala também que nós devemos sermos assim, perseverantes na oração. Nós devemos ser pacientes na tribulação. Nós não devemos vivermos agitados. Nós devemos também amar os nossos irmãos, mas amar a ponto de sentir a dor dele. Amar a ponto de chorarmos com ele quando ele chora. E de nos alegrarmos quando ele se alegra. Amar a ponto de considerarmos aquele irmão maior que eu. Nós devemos assim reconhecermos que nós somos um corpo em Cristo. E não devemos ambicionar grandes coisas, não devemos querer saber além daquilo que Deus tem nos concedido. Porque Deus diz que dá a cada um na medida da fé. Uns para profetas, outros para mestres, outros para doutores, outros para ensinar, outros para socorrer, e cada um faça a obra na medida da fé. Porque ele chega a dar o discernimento aqui de que nós somos um corpo, mas cada um de nós é um membro. E os membros de um corpo, cada membro tem uma função diferente. Nós não devemos ambicionar a função que Deus deu, o dom que Deus deu a alguém. E muito menos querer ser imitador de alguém. Não, cada um na medida da fé. Se o seu dom é ensinar, ensine com dedicação. Se o dom que Deus te deu é socorrer, socorra. Se o dom que Deus te deu é profetizar,
Profetize em nome de Jesus e cada um na medida da fé. Nós nunca vamos ser iguais um ao outro. Nós vamos ser iguais na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de andar. Nós vamos ser iguais. Nós vamos ser um em Cristo Jesus, no Espírito. Porque nós temos um só Senhor, um só pastor e uma só fé. Nós somos um povo que leva o nome de Jesus. Nós somos um povo que estamos aqui para representar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui a serviço do reino. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Nós estamos aqui para semear a palavra de Deus e colhermos as almas para Cristo. É isso que conta em nós. É isso que nós devemos ter o prazer de fazer. E que Deus continue assim nos enchendo de amor, de graça, que Deus continue nos enchendo de virtude e que o Senhor levante a sua igreja, que o Senhor levante um remanescente que esteja disposto a fazer a vontade de Deus, aquele que esteja disposto a não querer vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, para ver a transformação de vidas, para ver pessoas serem transformadas pelo poder de Deus, pela virtude do Espírito Santo que está em você. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E é em nós que o mundo tem que ver Deus. Ele não tem que olhar para a parede de um templo, para a fachada de um monumento e ver Cristo. Ele tem que ver